Ele foi o cavaleiro da esperança no tempo em que o brasileiro ainda tinha esperança. Chegou aos 90 anos e não desanima. Continua firme na batalha política. Eu vou chamar o camarada dos camaradas, Luiz Carlos Prestes. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer aqui de público que é um privilégio, uma honra entrevistar você aqui no nosso programa. Você que é mais do que uma personalidade, você é alguém que na história desse país está acima do bem e do mal, admirado pelas esquerdas, pela direita, pelo centro, um homem, um brasileiro acima de qualquer suspeita, um brasileiro que deu provas de amar o seu país como poucos deram, independente de ideologias ou de posições políticas. E eu começo perguntando, você ainda se considera um camarada? Lógico que sou um camarada. Eu tive todo esse apoio que está me dizendo, né? Mas eu já fui expulso 2 vezes do Exército Brasileiro, compreende? E fui condenado já a 47 anos de prisão, compreende? Mas chegou a passar 47 anos? Não, passei 9 anos. 9 anos. Completamente isolado. Né? De maneira que esses elogios aí, a mim, quase que compensam, né? A realidade da vida, né? Porque a realidade da vida foi outra. Mas os elogios não chegam a ser nem elogios. Não, é pura verdade. É só ler a sua vida, ver a sua batalha, que a integridade já aparece sozinha, não precisa nem fazer força. Agora, você falou 9 anos de prisão, isolado. E quantos anos de exílio? Exílio foram alguns 10 a 15 anos. Eu estive exilado na Argentina, no Uruguai, depois na União Soviética, depois voltei ao Brasil, depois estive 8 anos e meio ultimamente na União Soviética, de 71 até 79, né? Depois de 64, né? Depois de 64 eu passei 7 anos de clandestinidade aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? 7 anos sem sair daqui? Sem sair daqui, clandestino. E você acha que ainda dá para ter esperança? Muita. A esperança existe. A certeza, mais do que esperança, é a certeza de que o Brasil vai chegar a um regime novo, diferente, livre efetivamente da exploração do homem pelo homem. Todos os povos marcham para o socialismo, né? Marcham realmente para essa sociedade nova. É o que avança no mundo. Né? Mas isso você acha, a nível de Brasil, a curto, médio ou longo prazo? Não se pode nunca ser profeta nesse sentido. Pode ser um fenômeno político qualquer, pode precipitar os acontecimentos. Você, no fundo, é um extraordinário otimista, não? Sim, sou. Eu tenho uma grande confiança no nosso povo. Eu tive contato, de fato, com o povo mais miserável do interior do Brasil, né? Percorremos 25 mil quilômetros em contato, atravessando 13 estados do Brasil, né? E aí vi o que é o povo brasileiro, o analfabeto, né? Em poucos dias ele assimilava a nossa tática de guerrilhas e derrotava um coronel comandando 2.000 homens. Ouviu? Porque um analfabeto. A coluna Prestes percorreu o quê? 25 mil quilômetros. Foi. E instituiu a guerrilha antes da guerrilha, vamos dizer. Não, era a guerrilha. A tática de movimento, da guerra de movimento, né, foi levantada por nós, né? Porque quem conhece a realidade brasileira, a extensão do nosso país, né? E particularmente as dificuldades com que lutávamos, né? Porque a nossa coluna sempre foi em situação precaríssima de armamento e de munição, né? Quando eu organizei a coluna mesmo, tinha 1.500 homens, mas só pude armar com arma longa, com fuzil Mauser, 700. Os outros estavam armados de pistola e... 7 homens? 700. Metade, mais ou menos. Sim, 700. Que estavam com arma longa. Não tínhamos um fuzil metralhador, não tínhamos uma metralhadora pesada, né? O resto tudo de revólver? Revólver e pistola, e com isso que iniciamos a marcha, né? Que idade você tinha quando começou a marcha da coluna Prestes? 26 anos. E a marcha levou o quê? 2 anos? 2 anos e pouco, 2 anos e 4 meses. Agora, você acha que hoje, com o Embratel, comunicações e tal, seria possível
o surgimento de uma coluna, como a coluna Prestes? Não é possível. Hoje já não há mais condições para isso. Naquele momento era oportuno, era possível, e nós derrotamos 12 generais brasileiros, né? Porque a tarefa deles era liquidar com a coluna, eles não liquidaram. Nós fomos vitoriosos, né? Porque esse era o objetivo deles, era liquidar a coluna. E não conseguiram, né? Desde o general Rondon, né? Inclusive o general Rondon, é verdade. Foi quem lutou contra nós no Paraná, né? É verdade. Agora, além dessa diferença que você disse que hoje não seria possível uma coluna como fazer o que fez a coluna Prestes. Aviação, helicóptero, paraquedismo, tudo Exato. isso E as comunicações também? As comunicações são muito mais. Agora, quais são as outras grandes diferenças que você sente entre o Brasil de 1927 e o Brasil de hoje? Não, há bastantes diferenças, né? O progresso, mesmo nas grandes massas do interior, é grande. O capitalismo penetrou no campo. Hoje as grandes fazendas são todas elas de orientação, a formação econômica e social dominante já é capitalista, já empregam máquinas, já empregam adubos, né? De maneira que a penetração do capitalismo no campo já modificou muito a situação. Embora o essencial continue no mesmo nível, que é a falta de terra para o trabalhador, né? 80% do camponês brasileiro não tem um palmo de terra nesse país imenso. Isso é um paradoxo, né? Parece um paradoxo, pelo menos, né? A terra está toda nas mãos de 4.000 fazendeiros, né? São donos da maioria da terra. E agora, com essa Constituição, a coisa piorou ainda mais, né? Porque nenhuma terra útil, nenhuma terra produtiva, diz na Constituição, pode ser desapropriada. Mas nem que vamos desapropriar só terras improdutivas para entregar a quem? Quem é que quer terras também improdutivas? Também fica um outro paradoxo. Se ela é improdutiva... Como é que vai se desapropriar? Agora, Prestes, você teve uma formação totalmente militar. Estudou no colégio militar, né? E como é que você conseguiu conciliar essa sua rebeldia com essa formação militar? Não, o início foi um movimento tenentista que surgiu em 21, 22 no Brasil. A jovem oficialidade, formada num curso universitário, era contra a República Velha, né? A fraude eleitoral, a corrupção da justiça, né? A falta de liberdade de imprensa, tudo isso nos incomodava, né? Mas aí que os tenentes, os oficiais jovens, em 21, 22, formaram o chamado movimento tenentista. Foi daí que surgiu. Esse movimento coincidiu com a sucessão presidencial de 22, né? Em que o Bernardes foi eleito presidente da República, né? Houve o fenômeno ainda das célebres cartas do Bernardes, encontradas pelo Correio da Manhã, insultando o Exército se movimentou contra isso, daí surgiu o movimento. Foi a primeira crise econômica do após-guerra, da primeira após-guerra, foi justamente em 21, 22. Agora, o movimento tenentista não tinha uma ideologia específica. Eram os liberais, né? O Cordeiro Farias fazia parte do movimento. O Cordeiro Farias, João Alberto, Luiz de Barros, o Djalma Dutra e outros, né? Todos nós protestávamos contra aquela realidade. Você sabe o que era eleição nessa época no Brasil, no interior? Aproveitava o domingo da missa, para que os verdadeiros eleitores do fazendeiro assinassem um livro. No dia da eleição, o livro já estava feito, a eleição já estava feita. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo aqui no Rio de Janeiro, o voto não era secreto. Mas é que o indivíduo, cada um que tivesse um diploma, podia votar, um título, uma carteira de identidade, né? Mas ele podia votar 2, 3, 4 vezes, quantas quisesse. Quer dizer, não havia controle nenhum. Não havia nenhum controle. E a apuração, já havia uma apuração, depois a Câmara dos Deputados fazia outra, invertia completamente. Os derrotados passavam eleitos, os eleitos passavam derrotados. Era assim que era a eleição no Brasil. Isso só se modificou em 30, né, com o voto secreto, que foi conquistado em 30. Só a partir de 30. A partir de 30. Mesmo assim, você acha que ainda existe muita fraude em eleição no Brasil, no interior? Existe muito voto de cabresto? Mesmo na cidade. Na eleição de 86 para governador parlamentares aqui na Guanabara, a fraude campeou, né? E o pior fraudor foi a própria Justiça Eleitoral. Nós reclamávamos, os nossos advogados reclamávamos de certos casos concretos de fraude e o juiz despachava em cima da perna, sabendo que era comunista, ele vai indeferido, não tomava, nenhuma só foi atendida, foi deferida, né? E eram casos concretos de fraude, né? Agora, você acha que ainda, hoje em dia, ainda existe aquele fantasma, assim, quando se fala em comunismo ou em comunista? Ainda existe muito. O anticomunismo ainda é muito vivo no Brasil, né? É incompreensão, né?
Eu, desde que voltei da União Soviética, em outubro de 79, depois da anistia do Figueiredo, né, a minha preocupação maior tem sido essa, falar com o maior número possível de brasileiros para ver se elimina esse anticomunismo que não tem nenhuma razão de ser no mundo de hoje, mas que ainda existe, e talvez formas mais encobertas, mas também mais profundo. Mas existe, não existe o anticomunismo. Agora, o Prestes, você no tempo que esteve preso, chegou a ser torturado? Chegou a sofrer tortura? A minha tortura foi moral apenas, né? Foi a expulsão da minha companheira, né? Que não tinha nenhum processo, não tinha nenhum crime, e, no entanto, foi expulsa para ser entregue gratuitamente ao Hitler quando ela estava com o 7º mês de gravidez, já, quando ela embarcou num navio alemão, podia até morrer a bordo, né? E é um filho de um brasileiro, né? O caso da Olga Benário é talvez o caso mais terrível. Foi um crime do Getúlio, de crueldade. Porque sem a assinatura dele e do Vicente Raul, que era ministro da Justiça, ela não seria expulsa. Agora, não foi só o Getúlio, hein? Porque o Supremo Tribunal Federal também unanimemente negou um habeas corpus a ela, solicitado por um advogado de reconhecido valor aqui no Rio, Heitor Lima, que requisitou, e ainda apelou para o consultor jurídico do Supremo Tribunal, que é considerado um santo da jurisprudência brasileira, o Sr. Clóvis Bevilacqua, né? Mas em última instância, pela expulsão dela. Em última instância, numa ditadura, como era o caso do regime do Vargas na época, ele passa a ser o principal responsável. Foi o principal responsável. Sem a assinatura Filinto dele. Miller. Sem a assinatura dele. Não, Filinto Miller era um funcionário, era um secundário. Era um secundário, quer dizer, não tem a responsabilidade maior. A responsabilidade maior é do presidente da República. Eu gosto de explicar, talvez algumas pessoas não saibam, mas a Olga Benário estava no Brasil, já era fugitiva do regime nazista, porque ela lutou contra o nazismo, já fazia política, né? Ainda menina, não é? Ela ajudou a libertar um preso. Ajudou a libertar um preso em pleno tribunal? Não, em plena prisão. A pior prisão da Alemanha, que é a prisão de Moabit, ela organizou com muito cuidado e voltou. E depois disso, o retrato dela foi posto nas paredes, dava um prêmio para quem ela fugiu para a Áustria e de lá foi para a União Soviética. E, além disso, a Olga era de família judia também. Mas tinha muito pouco sangue judeu.